Bom dia de novo, moçada, agora para Física D, né? Vamos trabalhar a Física D. Trabalhamos muito esses contextos ali na parte de ondas, né? Então a gente vê a classificação conforme a natureza, onda eletromagnética, onda mecânica. Lembra, a onda eletromagnética é formada pela variação de um campo elétrico e uma variação do campo magnético. A variação do campo elétrico e a variação do campo magnético sempre formam um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, toda onda eletromagnética é transversal. Já uma onda mecânica necessita, carece de meio material para se propagar. Som é um exemplo de onda som é um exemplo de onda mecânica. Já exemplos de onda eletromagnética, lembra a palavra Rami lux gama, não Vavav. Se você falou Vavav, eu te mato. É o Rami lux gama. Vavav, você lembra que é a luz visível. Tudo que nós falamos, todas as ondas eletromagnéticas no vácuo possuem velocidades iguais. As frequências são iguais? Não. Da esquerda para a direita a frequência aumenta e da esquerda para a direita o comprimento de onda diminui. Cada onda se encontra numa faixa de frequência, numa faixa de comprimento de onda. AM, FM, TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, agora sim o Vavav. Lembra quais as características? Ultravioleta, raio-x, obtida através da desaceleração brusca de cargas elétricas. Todas elas são ondas eletromagnéticas. Lembra? Raio gama é onda eletromagnética. Raio beta e raio alfa não, tá? Então, beta, elétrons com alta velocidade, né? Então, gama são ondas eletromagnéticas, isso sim tem a respeito da minha matéria. Nós trabalhamos todos, né? Todos nós trabalhamos. Difração, como mais próximo for a ordem de grandeza do comprimento de onda com o tamanho do orifício ou objeto a ser transposto, maior a difração. Interferência, lembra da bolinha de sabão, frequências iguais, batimentos, frequências próximas, altura, frequência, altura, frequência, altura, frequência, altura, frequência, nota musical, frequência, intensidade, amplitude, timbre, formato de onda, refração, raio de luz primeiro, raio normal, raio normal, raio normal, aproximou, maior índice ou menor índice? Maior. A velocidade aumenta ou diminui? Diminui. Comprimento de onda diminui. E a frequência? Lembra do pleonasmo? A frequência é sempre frequente. Cálculo de refração, sei não, sei não. Quando acontece a reflexão total? Quando o raio está vindo do maior para o menor índice, alcançando, ultrapassando um ângulo chamado ângulo limite, sendo do ângulo limite índice de refração menor sobre índice de refração maior. Para haver refração, não é obrigado a mudar a direção do nosso raio luminoso. Ele pode estar incidindo sobre a normal, só que ele tem que passar de um meio para outro com propriedades físicas diferentes, variando assim a sua velocidade. Ressonância, que caiu até agora no Enem, tá? Reflexão, dispersão, polarização. Que tipo de onda polariza? Transversal ou longitudinal? Transversal. O som polariza? Não. A luz polariza? Sim. Eco, reverberação, exemplos de reflexão sonora, assim como sonar. Radar já é exemplo de onda eletromagnética, reflexão de onda eletromagnética. Efeito Doppler, lembra? A ambulância aproxima. A frequência que eu percebo é maior que a real. A velocidade não muda. Por quê? Não está mudando de meio. Então a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui e a velocidade fica constante. Ele se afasta, a frequência que eu percebo é menor que a real. Eu fico parado e o carro dá voltas perfeitas ao meu redor. Ou o motorista da ambulância, ele vai escutar a frequência real. Não existe movimento relativo entre fonte e ouvinte. Isso tem que deixar bem claro para os senhores. Pegadinha clássica, efeito Doppler ocorre só com som. Não, tá? Também ocorre com ondas eletromagnéticas. Temos o efeito Doppler difusor para a luz. Então deixa bem claro essas perguntas que eles fazem. E olha a cara do exercício. Começou a falar de frequência, aproximação, afastamento. Você reconhece a cara do exercício, já pega o efeito Doppler. Então é importante reconhecer a cara do exercício. E aquela pegadinha clássica, né? O som é uma onda transversal. Não, o som é uma onda longitudinal. A direção de vibração e a direção de propagação são paralelas, tá? E continuamos. Lembra, macete só funciona para quem sabe matéria. Isso aqui a gente trabalhou um monte. Espelho, né? Espelho côncavo, espelho convexo, mas lentes. Lentes é importante, né? Lembra o caso do microscópio composto. O microscópio composto, ele é composto por duas lentes convergentes. Nós vamos ter ali, no caso,
a imagem formada pela objetiva servindo de objeto para o ocular. Se nós formos comparar a característica da imagem final com o primeiro objeto, ela seria invertida, ela seria maior, mas seria virtual também no microscópio composto. Cuidado com o microscópio composto. Aqui eu tenho uma lente só. Eu estou dizendo que o índice de refração da lente é maior que o do meio. Lembra? Mudou o meio, eu posso mudar as características da lente. Eu mudo a sua distância focal. Se começar a falar que mudou o meio, preste atenção que ele pode pedir para achar nova distância focal. Daí a equação de Rayleigh. Você vai lá no formulário e vai ver aquela equação grandona. A vergência, que é o inverso da distância focal, é igual ao índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio, menos 1, vezes 1 sobre o raio da primeira face, mais 1 sobre o raio da segunda face. Se a face for plana, o raio é infinito. 1 sobre infinito vai tender a zero. Você que teve aula, você está lembrando do que eu falei e você vai conseguir resgatar isso no seu formulário. Tá? Então, olha, lembra da imagem, se for uma lente só e falar que a imagem é projetada, lembra, ela vai ser real. Tá? E nesse caso, se ela for real, ela vai ser invertida. Todas as expressões que a gente teve, a equação de Gauss, a equação do aumento, tudo isso você trabalhou os sinais. Então, trabalha bem os sinais e se cair cálculo, que eu acho que cai mais teoria dessa parte de ótica, que é bem mais provável que caia a refração, né? Se cair cálculo, ele vai fazer pegada nos sinais. Lembra, quando que o aumento é positivo, quando que o aumento é negativo. Aquela linha de raciocínio que eu ensino para um caso de uma lente só que ajuda a imagem projetada. Poxa, se ela é projetada, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. Se ela é invertida, o aumento é negativo. Tá? Então, eu estou vendo que a cara do exercício vai ser de lentes, vai ser de espelho. Trabalho, escrevo o meu esquema gráfico do lado para eu trabalhar de maneira concreta. Aquilo vai me dar segurança. Lembra, a coisa mais importante que eu tenho que transmitir agora para você é a segurança. Você estudou muito, você viu muito conteúdo. Se você não souber o assunto, não sofra de apego. OLX, desapega, vai para a próxima questão. Se você não sabe, imagina o resto. Tá? É essa confiança que você tem que vai fazer uma diferença muito grande no final. Você sabe conteúdo, mas o mais importante, você sabe resolver prova também. Vamos continuar. Efeito fotoelétrico. Hoje de manhã, eu estou gravando isso aqui na quinta, hoje de manhã eu falei para todos os extensivos efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico comprova a característica corpuscular da luz. Né? A luz não tem somente o comportamento de onda, não tem somente o comportamento de partícula, ela tem um comportamento dual, dualismo, onda-partícula. Dependendo da interação, ela vai servir, ela vai funcionar como onda, e dependendo da interação, ela se comporta como partícula, né? Pela lei da complementariedade, nunca os dois ao mesmo tempo, sempre um ou outro, dependendo da interação, tá? Então, olhem só, efeito fotoelétrico. Eu tenho uma frequência de onda de 4 vezes 10 na 14 Hz, e aqui uma onda de 7,5 vezes 10 na 14 Hz. A frequência limite é 6. Não alcançou a frequência limite, não sai elétrons. Alcançou a frequência limite, elétrons são expelidos daquele material. Vou aumentar a potência desses dois. Esse vai para 300, esse vai para 30. Não importa. Não chegou na frequência limite. Os fótons não têm energia suficiente para que o elétron absorva e tenha aquela energia para sair. Então pode aumentar a potência que não vai conseguir. Mas esse já chegou na frequência limite. Aumentei a intensidade, vai acontecer o quê? Dobrei? Dobra o número de elétrons ejetados. Lembra? Intensidade, ou no caso potência, né? Intensidade é potência sobre área. Dobro a intensidade, dobra o número de elétrons. Intensidade e número de elétrons. Intensidade e número de elétrons. Olha só. Continua as mesmas frequências, não vai sair. Pode aumentar a potência. Mas aqui, eu dobrei mais uma vez uma potência, saiu 2 vezes. Eu vou aumentando a potência. Depois que eu cheguei à frequência limite, vai embora. A função trabalho é a energia que ele vai ter que absorver, é a energia mínima que ele tem que absorver para conseguir sair do corpo. Cada material diferente tem a sua função trabalho diferente. A energia cinética é dada por HV menos a função trabalho. Lembra? Uma função de primeiro grau. O gráfico energia versus frequência vai ser uma reta. Ele pode pedir o número de elétrons emitidos por uma caneta laser a cada segundo. Fiz hoje de manhã. Energia igual a potência vezes tempo.
Que energia é essa? HF. HF é igual a potência vezes tempo. Mas é um fóton que vai sair, 2, 3 ou a lot of? A lot of. N igual a HF, N vezes HF é igual a PT. O HF passa dividindo. Ele nunca vai dar frequência. Sempre vai dar o comprimento de onda. Daí você sabe o vamos lamber ferida. Você trabalhou isso, tenha confiança nisso. Mas notem, lembrem, senhores, se eu coloco os dois com frequência suficiente, com uma frequência, uma energia suficiente para tirar elétrons, aquele que tem uma frequência maior vai sair com uma velocidade maior, com uma energia cinética maior. Então, intensidade, número de elétrons. Frequência, energia cinética. Frequência, energia cinética, intensidade, número de elétrons. Ele pode fazer, na parte da história da física, um comparativo do que a clássica achava e o que a moderna acha. Lembra, a clássica achava completamente o contrário, né? Albert Einstein, quando falou, ele ganhou o prêmio Nobel em 1921, ele deixou bem claro intensidade, número de elétrons, frequência, energia cinética dos elétrons ejetados. Já para a física clássica era o contrário, tá? Não podemos esquecer disso. Radiação de corpo negro, para ser um corpo negro precisa ser negro? Não, tu já sabe o que precisa, não vou falar, o pessoal está gravando, serve como prova, né? Vocês emitem energia? Sim, né? Emitem energia, mas eu vou falar que vocês emitem na faixa do infravermelho ou ultravioleta? Infravermelho, lembra, ultravioleta, muita gente nem sabe que existe, vocês são vestibulandos, vocês são cor de macarrão de hospital, bem branquinho, vocês emitem infravermelho, tá? E dá para calcular essa radiação pela constante de Boltzmann, vezes a temperatura elevada à quarta potência. Nós já sabemos quem tem maior temperatura, nós sabemos quem tem maior frequência, né? Então, olha, ele vai dar T1, T2, T3, e não 3.000, 4.500 e 6.000. T3 é maior intensidade energética, tem frequência maior e o comprimento de onda é o inverso. Quem tem comprimento de onda maior é o 3.000. Lembrem, a lâmpada incandescente, ela foi proibida de ser fabricada esse ano, por quê? Porque ela é muito dispendiosa, ela emite mais energia no infravermelho do que na luz visível propriamente dita, que já não acontece com as nossas fontes frias, tá? Continuamos lembrando bastante, a energia de uma onda eletromagnética, para a física clássica, ela era contínua, Max e não Maxwell, Max Carl Ernst Ludwig Planck e não Plankton, Max Planck disse que a energia de uma onda eletromagnética é discreta. O que é discreta? Não veste oncinha? Não. Discreta quer dizer que é quantizada, que é múltipla. É muito estranho fazer piadinha, não tem ninguém para rir, né? Só o pessoal da câmera. Então, olha só. Continuamos, vamos trabalhar. O que mais que a gente pode falar? Senhores, já que eu falei de Max Planck e brinquei sobre Maxwell, lembra da história da física. Nós trabalhamos desde 1666, né, o Ruffini ainda era um adolescente, até 1926. E ali eu falei vários aspectos, mas eu queria que vocês atentassem bem para aquela parte que fala da história do eletromagnetismo. Começamos ali em 1820 por Ørsted, 1821 Ampère, né? Depois ali 1831, que a gente falou bastante de Faraday, indução eletromagnética. O professor Igor vai trabalhar muito isso com indução, trabalhou, eu também trabalhei bastante com vocês. O Maxwell, né? As leis de Maxwell que ele daí fez com que a eletricidade juntasse com o magnetismo, formando ali o eletromagnetismo. Isso foi em 1864, isso é importante, né? Lembra, Maxwell chegou à conclusão que a energia de uma onda eletromagnética, que uma onda eletromagnética tinha a mesma velocidade da luz, chegando à conclusão que a luz nada mais é que uma manifestação eletromagnética, que uma onda eletromagnética. Só quem comprovou que Maxwell estava correto foi um cara chamado Hertz. Hertz, sim, através das suas experiências, comprovou a existência de ondas eletromagnéticas, logo ele provou que Maxwell estava correto. Também falei para vocês da história da guerra das correntes entre Tesla e também Thomas Edison, né? Thomas Alva Edison. Então, assim, lembrando, Thomas Edison, corrente contínua,
Tesla, corrente alternada. Daí falamos da história do átomo, falamos todo da história da luz. Então vocês têm até toda a linha do tempo e o que aconteceu em cada um desses anos. Eu duvido muito que ele peça ano, não vai pedir isso, mas você tem que saber o que acontece. Ali em 1905, aquele ano miraculoso, que foi quando Albert Einstein escreveu sobre o efeito fotoelétrico, né? E também sobre a relatividade restrita, também chamada especial. Rapidão, para física clássica, tá num vagão com velocidade V, o cara acende uma lâmpada com velocidade C. Para esse cara aqui, a velocidade da luz vai ser C. Para clássica, para esse cara aqui, a velocidade da luz vai ser C mais V. Considerando os conceitos da relatividade, para esse, relatividade restrita, porque Galileu já tinha também escrito a relatividade, mas a gente está falando de restrita. Pela relatividade restrita ou especial, para esse cara a velocidade da luz vai ser C, para esse cara a velocidade da luz vai ser C, para esse cara que está vindo ao contrário a velocidade da luz vai ser C, professor Samuel que está assistindo a minha aula com a perna aberta, a velocidade da luz vai ser C, para todos os referenciais, a velocidade da luz no vácuo será a mesma, daí nós temos os postulados. As leis da física são as mesmas para todos os observadores, quaisquer sistema de referência inerciais, tá? Então aí a gente tem a relatividade restrita, vamos falar um pouquinho da geral, tem aquele filme lá, Interestelar, né, que se você tivesse alguma pessoa que tivesse chamado de verdade, tinha pago o filme para você assistir, você assistiu lá, ele fala bastante sobre relatividade, é um filme muito legal, espero que você tenha ido, ou se você não for, não vai agora também, né, porque agora você está assistindo isso aí no sábado, né? É legal você descansar, né? É legal você descansar. Não vai assistir o filme, que pode dar dúvida e você ter uma vontade louca de revisar todas as 11 apostilas do sábado para o domingo. Acho que não vai dar, né? Então, assim, descansa, vai dormir na hora que tiver sono, né? Também não adianta ir dormir 6 horas da tarde, né? 6h30 tá dormindo, meia-noite acorda, daí fica parecendo um bife na frigideira, virando daqui para cá, né? Então não faça isso, vai dormir quando estiver dando sono, não tem nada a ver com a matéria, vamos voltar. E o segundo postulado, conhecido como princípio da constância da velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para todos os observadores, qualquer que seja o seu movimento ou da fonte. Lembrando, então, que isso leva a algumas consequências. Dilatação temporal, paradoxo dos gêmeos, contração espacial de Lorentz, né? Vai haver a contração naquela direção a qual você está viajando e o aumento da massa. Tá? Então a gente vai ter um aumento da massa e a impossibilidade da simultaneidade. Tá? Senhores, daí a gente falou do átomo de Bohr na história da física, né? Nós falamos de átomo de Bohr, muito importante. Bohr falou que as camadas energéticas eram estacionárias, ou seja, o elétron naquela camada não perderia energia, logo não ia colidir com o núcleo do átomo, e também ele falou que elas eram quantizadas, elas eram múltiplas do momento angular do elétron, tá? Então elas eram múltiplas, Bohr vocês veem tanto em química quanto em física. Ondas estacionárias, né? 2 tacinhas, lambda. 1 tacinha, lambda sobre 2. Só aquela resbalada, lambda sobre 4. As ondas estacionárias também são quantizadas, tubos fechados, primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico, tá? Bom, gravitação. Gravitação é importante, tá? Há 2 anos, se eu não me engano, não cai gravitação por aí. Primeira lei, segunda lei, terceira lei, todas. A gente falou também a história um pouquinho da gravitação, né? Começamos nos gregos, falamos de Ptolomeu, Nicolau Copérnico, também falamos de Tycho Brahe, falamos de Galileu Galilei, Newton, Kepler. Aqui estão as 3 leis de Kepler que nós estudamos, né? Essas são as 3 leis corretas. A primeira lei, os planetas giram em órbitas elípticas ao redor do Sol, sendo que o Sol ocupa um dos focos. A segunda lei, a lei das áreas. E a terceira lei, que fala sobre o período ao quadrado de translação de um planeta ao redor do Sol, é diretamente proporcional ao cubo da sua distância. Tá? Então, temos ali a primeira, segunda, a terceira lei, mas se ele quiser pedir alguma coisa que não tenha caído ainda, para a federal, o UDESC gosta de cobrar muito isso, é a gravidade na superfície de um planeta. Tá? Ele começa a falar, poxa, a massa do planeta A é 2 vezes a massa da Terra, o raio do tal planeta é 3 vezes o raio da Terra, e daí você vai comparar uma gravidade com a outra, montando de maneira organizada, montando essa expressão para a Terra e montando essa expressão para o outro planeta, e comparar uma com a outra. Tá? Aqui está uma certa altura H, muito importante gravitação para esse ano. Olha a primeira lei de Kepler, a segunda lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, força gravitacional. Lembra
A força gravitacional, nesse caso, ela vai fazer papel da centrípeta, que consideramos a órbita como se fosse praticamente uma circunferência. Não é, é uma elipse, mas podemos considerar para fazer essa aproximação nesse cálculo. Senhores, lembrando que a gente também viu coisas que estão no programa e que nós deduzimos, porque quando cair mata todo mundo, MHS, movimento harmônico simples, tá? Você tem muito conteúdo. O que você deve fazer? Você deve ficar tranquilo, reconhecer a cara do exercício, não só em física, matemática, química, reconhece a cara do exercício, deixa a questão fluir, não desespera, Manuela, não desespera, tá? Letícia, não desespera, fica tranquilo, trabalha a prova, meninas, respirem a prova, toda vez que forem tentar ficar desesperadas, lembra o nego falando, tá? Fica tranquila, respira a questão. Vai aparecer questões que vocês já viram mais de 10 vezes. Vai aparecer questão que você vai dar risada de tantas vezes que você já fez. Em todas as disciplinas. Ninguém, repito, ninguém está mais preparado que vocês. Vocês estavam no lugar certo, na hora certa, e fizeram uma coisa que é muito importante, confiaram em vocês. Você confiou e agora você vai conseguir colher tudo aquilo que você plantou. Que não foi pouca coisa, foi muita coisa e muita coisa boa. Tá? Tudo bem? Boa prova. Tchau, tchau.